Ei, pessoal, segunda-feira, que bênção estarmos todos reunidos aqui, que alegria estar com vocês, muito bem-vindos, você jovem, católico, evangélico, você jovem que precisa de um rumo na tua vida. Ju, eu prometi que 2026 ia ser um ano diferente, então chegou a hora de fazer esse ano diferente. Bom dia, Leila, que Deus te abençoe, bom dia, Samuel, a todos que vão chegar por aqui, sejam muito bem-vindos. E a gente só vai conseguir fazer um ano diferente se o nosso coração for transformado, for diferente. E o Senhor quer fazer essa obra no teu coração. Hoje nós vamos ver no Evangelho que o Senhor continua chamando a cada um para a sua obra, para o seu trabalho. E o que nós precisamos permitir, e é essa pergunta que eu tenho no dia de hoje, você vai permitir que o Senhor transforme o teu coração? Ele está aí, Ele bate a porta todos os dias, o Senhor está aí, à sua frente, te chamando, olhando nos seus olhos e batendo a porta do teu coração, pedindo espaço para entrar. Muitas das vezes a gente acha que só no domingo, que os dias da semana separam a gente do domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia de ir à Santa Missa, ir ao culto. E aí a gente parece que o domingo é esse dia sagrado, e aí a gente vai ter outros 5 ou 6 dias que nos separam, que nos impedem de estar na presença de Deus, porque a gente vai estar no nosso trabalho. Bom dia, Rodrigo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aí esses dias que a gente está em trabalho, parece que separam a gente desse momento com o Senhor. Mas o que o Senhor nos chama e nos fala no dia de hoje é que a gente possa entregar, que a gente santifique também o nosso trabalho, para que todos os dias sejam oportunidades de estarmos com o Senhor e fazer diferença por onde a gente está passando. É isso que o Senhor chama hoje no Evangelho. A messe é muito grande. São muitos os que precisam escutar a palavra de Deus e ter sua vida transformada. Muitas das vezes a gente sente um vazio no coração que não tem psiquiatra que dê o remédio certo para curar esse coração ferido, essa briga espiritual, essa bagunça dentro da nossa cabeça. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada por estar aqui participando, que prazer te ter aqui. A gente não consegue entender o que está acontecendo com essa cabeça, que não tem psicólogo, psiquiatra, terapeuta que dê jeito. E Santo Agostinho fala que inquieto está o nosso coração até repousar no Senhor. Nada vai preencher o vazio do teu coração, querido irmão e irmã, por experiência também posso te falar isso, enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe a toda a família, que alegria te ver aqui. Nada vai preencher o teu coração sem ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma alegria terrena vai preencher. E o Senhor, sabendo disso, tal qual Santo Agostinho falado, inquieto está o nosso coração até repousar em ti. A paz que a gente tanto busca só vai ser encontrada em Jesus Cristo, e por isso que os mandamentos, os 10 mandamentos são tão certeiros, porque o primeiro já fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí não é um mandamento, eu sou obrigada a amar a Deus, em primeiro lugar, colocar Ele acima de tudo, como se fosse um peso, um mandamento, é uma ordem. Não é só o que agrada a Deus, mas é o que a tua essência, que é criada por Deus, ela necessita. A tua alma e o teu coração ficam inquietos. E você pode ver, pode olhar aí para trás, pode olhar as experiências que você já viveu, que nada delas são suficientes. Tudo passa. Faz uma viagem linda, maravilhosa, vai lá, tem as experiências mais lindas, passa um mês, já está em estado de depressão de novo. Teve um encontro super bacana com a família, estava toda feliz lá, com a família toda reunida, tá no ano novo, da segunda-feira, né, o ano novo foi no meio da semana, da outra segunda-feira, já tá caída de novo. Isso tudo porque o nosso coração demanda a presença do Senhor. Isso não vai ser só no domingo, no teu trabalho. O Senhor te chama a santificar também o teu trabalho, a você fazer diferença onde você está passando. Não pode ser uma pessoa no domingo e outra pessoa na segunda-feira. Vai estar sempre vazio. E a nossa essência, a nossa alma clama por isso. Então, querido e amado irmão e irmã, Jesus Cristo está batendo a porta.
todos os dias, mas ele não vai arrombar essa porta. E o Senhor, hoje, o cenário está diferente, então não tem a cruz para eu te mostrar. Mas, deixa eu ver, cadê? Mas eu tenho aqui... Ai, vamos achar. Agora cadê? Bom, estão em algum lugar. Bom, eu tenho espinhos aqui para te ajudar a lembrar da paixão de Cristo por cada um de nós, da morte de Cristo, que eu queria mostrar, né, da cruz de Cristo, que é por cada um. Jesus se deu numa cruz por toda a humanidade, mas especialmente para te salvar. A humanidade já estava perdida a partir de Adão e Eva, a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Estávamos todos perdidos com esse vazio na alma por termos ferido a Deus, por termos sido desobedientes. Que é isso que a gente continua a sentir todas as vezes que a gente sai da presença de Deus. Essa dor, esse sofrimento, esse vazio no coração. E aí, o Senhor veio para resgatar cada um de nós por tanto amor naquela cruz, se dando, entregando a sua vida por amor a cada um de nós. E se eu não tenho uma cruz aqui para te mostrar agora, eu tenho aqui uma lembrança dos espinhos de Belém, que são aproximadamente desse tamanho, extremamente afiados. São os espinhos que não fizeram uma coroa, como a gente vê, uma coroa feita com poucos espinhos que ficam ao redor da cabeça de Jesus. Não, essa coroa foi feita com os espinhos desse tamanho, fazendo praticamente um chapéu que se encaixava de cima para baixo na cabeça de Jesus e que foi sendo colocada a pauladas para esses espinhos realmente se fincarem na cabeça de Jesus. Foram mais de 700 chagas por amor a cada um de nós que o Senhor sofreu. Jesus Cristo não precisava nem ser crucificado para morrer. Em pouquíssimas horas ele morreria por tamanhos machucados, chagas, a pele de Jesus Cristo ter sido rasgada, ter sido tirada do seu corpo. E hoje o Senhor continua, mesmo com tanto sacrifício, ressuscitado, o Senhor continua a bater a tua porta, perguntando se tem espaço para Ele no teu coração. E o chamado de hoje é para trabalharmos nessa messe. Muitos precisam escutar a palavra do Senhor, e você que está aqui, eu que estou aqui, somos chamados, conhecemos a palavra dele, somos os enviados nesse mundo. Quão triste o Senhor vai ficar se não cumprirmos a nossa tarefa, a nossa missão nessa terra. O Senhor, que é o Santo, é o Grande, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, ele veio e se fez pequeno nessa terra, foi humilhado, não teria como ser mais maltratado nessa terra por cada um de nós. E a única coisa que o Senhor nos pede é o amor. É que possamos entregar a nossa vida também pela conversão dos outros. E Ele não espera que nós estejamos prontos, mas que nós estejamos disponíveis, com o nosso coração aberto para servir aos nossos irmãos, para levar a palavra dEle para o mundo. Disponível. O Senhor só precisa de um espaço no teu coração. E assim, vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, pedir a Deus que as palavras do Santo Evangelho penetrem no nosso coração e na nossa alma. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Leitura do Evangelho de hoje, Lucas 10, do 1 ao 9. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós.
Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. E aqui, querido irmão e irmã, grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E aqui a gente pode estar imaginando, a gente pode fazer a seguinte alusão, como se fosse um rei. Você, se a gente vivesse num reinado, você gostaria de estar ali a serviço do rei, sempre perto, sempre próximo, para servir ao rei. Hoje, aqui, né, estamos aí perto do presidente, perto do governador, perto do prefeito, para estar aí, junto com ele, nessa missão de governar o país, governar um reinado. Então, você quer estar perto do rei, para poder servir, para poder ser lembrado, para poder ter, talvez, algum benefício ali junto com o rei. E a gente dá a vida por esse rei, por essa missão que esse rei nos confiou. E com Jesus Cristo, o Senhor chama a gente para ser servo dele. E quantas das vezes a gente se nega? E a única coisa que o Senhor pede nessa missão é que a gente ande pelo mundo proclamando a palavra dele, falando da bênção que ele tem para cada um de seus filhos. O mundo é como se fosse esses lobos e nós enviados como os cordeiros no meio dos lobos. Mas nós temos um bom pastor, que é esse que nos carrega e que carrega esses cordeiros nos braços. Então, quando enviados, né, nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo que vai colocar tanto medo na gente, como cordeiros a gente vai sempre lembrar que tem um pastor, que é o que conduz esses cordeiros. E que você tenha coragem suficiente para ser um desses operários, porque são poucos os operários, tanto que o mundo está da forma que está. Se o mundo está dessa forma, se parece uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e se muitas das vezes parece que o mal está crescendo, é porque você, eu, não estamos nos comportando como os operários que o Senhor quer que sejamos. E o Senhor já nos avisa. Vão com cuidado, já saibam dos desafios, porque é como que vocês fossem cordeiros no meio de lobos. Mas é o Senhor que nos guarda, que nos protege. O Senhor fala também em outra passagem do Evangelho que não é nem para nos preocuparmos com o que havemos de falar, porque é o Espírito Santo que falará por nós. O Senhor fala aqui da providência, que o trabalhador, o operário é digno do seu salário. Então, sabendo da providência do Senhor nas nossas vidas. E aqui o Senhor fala também para curar os doentes, o poder que Ele nos dá de cura, de libertação, e para curar os enfermos por onde andar e dizer-lhes, o reino de Deus está próximo. Sabemos que a maior doença da humanidade, a doença do século, a depressão está aí, tantas outras doenças psicológicas estão aí, e precisamos dizer, curar, levar a cura para esses irmãos, para esses corações, tantos corações feridos, dizendo-lhes, o reino de Deus está próximo. Então, a cura para a humanidade, certamente, a cura que a humanidade tanto quer, tanto precisa, é acolher, vai vir da cura do coração, acolhendo a palavra de Deus. O reino de Deus está próximo. Está próximo. Bom dia, Rosângela, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. O reino de Deus está próximo. Não sabemos o dia que nós vamos partir, mas nós sabemos que nós iremos nos encontrar com o Senhor. E que seja muito feliz esse dia que o Senhor vai nos dizer, bem-vindos, queridos e amados, que vieram participar da ceia do Senhor. Sejam bem-vindos. Ali é a nossa casa, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor se alegre por falar, por ver que fomos operários fiéis, que servimos a messe do Senhor, que levamos para Ele mais filhos, como fomos enviados em meio, cordeiros em meio a esses lobos, mas cumprimos a nossa missão. Muito obrigada, Rosângela, também amo você, está aí presente no meu coração, que alegria te ver aqui.
e que assim possamos levar muitos para perto do Senhor. É o chamado que Deus tem para cada um de nós no dia de hoje, que possamos servir a essa messe. Essa messe é grande, muitos precisam, e quem sabe, quem mais precisa de você, quem é esse que você vai ser enviado, vai ser no teu trabalho, não precisa ir tão longe, talvez não precisa vir aqui para a internet, mas é na tua casa, é no teu trabalho, é a tua família, é a tua esposa, é o teu marido, teu pai, tua mãe, cunhado, cunhada, sobrinhos, mãe, pai, tio, tia. É no teu trabalho, é com o teu chefe, é com os teus colegas de sala, que esse lugar onde você passa mais de 8 horas do teu dia, essa salinha enclausurada, seja o lugar onde você vai evangelizar e vai fazer diferença na vida dessas pessoas, porque fazendo diferença na vida de uma pessoa, ela vai propagar, quando ela entender, ela vai propagar isso para muitas outras pessoas. E essa corrente só vai crescendo. E é o Senhor já avisava, são poucos os operários, que se fosse do presidente ou do governador ou de um rei aqui na terra, você ia querer estar perto, que você possa querer estar perto também do Senhor, servindo Ele. E é isso que Ele nos pede no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor nos promete também que amando a Ele, servindo a Ele, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É como eu falo aqui, é sempre uma relação de ganha-ganha. A gente sempre vai estar ganhando. Por tanta bondade e misericórdia do Senhor, por não sermos merecedores. Mas que nesse dia de hoje, você possa refletir aonde eu posso fazer a diferença na vida da minha família, do meu trabalho. Onde eu posso ser esse operário. Como eu posso fazer da minha vida um exemplo para trazer a mais filhos, mais filhas para o Senhor. Que a messe é grande, está perdida, e nós precisamos falar que o reino de Deus está próximo. E que o Senhor se orgulhe quando chegarmos no fim da nossa vida e Ele nos acolher de braços abertos, tendo servido, tendo feito a vontade de Deus, conforme Ele nos pede. Que possamos ser servos fiéis do Senhor. E assim que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos iluminar nessa manhã, iluminar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho e toda a nossa semana. Vamos rezar juntos a oração, clamando o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar Jesus em nossos corações, a luz do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde a você e toda a sua família. E um bom dia. Até amanhã, com a graça de Deus, 6:30 da manhã. Fique com Deus.